CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Oferecimento S-Qualis, aperfeiçoando talentos e conhecimento para a sua profissão. Olha que tema bacana, a importância de uma comunicação bem feita, professor Gonçalo. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Pois é, um ouvinte de Aracaju, a Sandra Antunes, me escreveu. Sabe, professor Gonçalo, tenho notado que a comunicação tem se tornado um problema que só cresce, seja nas empresas, seja nas amizades ou mesmo nos meios familiares. Você teria dicas para que as pessoas atentassem para a importância de uma comunicação bem feita? Minha cara Sandra, lá da linda cidade de Aracaju. Obrigado pela colaboração e por nos acompanhar aqui em nossa coluna CBN Motivação. Patrícia Rocha, é incrível como os nossos ouvintes nos trazem temas tão relevantes. Olha só o da Sandra hoje, a importância de uma comunicação bem feita. E ela tem toda a razão, meus caros ouvintes, quando diz ser a comunicação um dos grandes problemas nas relações humanas hoje em dia. E várias são as razões para que isso seja uma verdade absoluta. Por exemplo, as pessoas têm dificuldade de ouvir umas às outras. Seja por pressa, seja por falta de educação, ou mesmo por desatenção. E quando não damos a devida atenção às pessoas que estão nos comunicando algo, dificilmente vamos captar a finalidade dessa comunicação. Todos nós sabemos, caros ouvintes, que a comunicação é a maior ferramenta para o sucesso de qualquer relação humana ou de qualquer pretensão, Patrícia. Qualquer defeito nela, os resultados são extremamente decepcionantes. E só para vocês terem uma ideia, e possamos entender melhor como está uma comunicação bem feita, devemos ter sempre a consciência que existem 3 vetores que formam a comunicação, ou seja, há o emissor, há a mensagem e há o receptor. E se esses 3 fatores não desempenharem os seus respectivos papéis de forma adequada, não haverá comunicação e, por consequência, virão os problemas que a Sandra lá de Aracaju apontou. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, meus caros ouvintes, quem emite a mensagem tem que ter o cuidado em sempre saber se o receptor, ou seja, a quem você dirigiu a mensagem, entendeu o que você quis dizer. Em segundo lugar, tem-se que atentar se a mensagem ela é clara, se realmente ela consegue levar a finalidade a que se propõe. Nesse momento, gente, é fundamental ressaltarmos que a nossa língua, o português, é uma das línguas mais difíceis que existem. E que me desculpem os dialetos japoneses, que são 4.000. Porque uma língua, Patrícia, que detém uma única palavra chamada porquê, e há 3 formas de ser essa palavra escrita, e ainda 3 definições gramaticais, não pode ser uma língua fácil o português. Por isso é fundamental que a pessoa que ouve a mensagem não tenha dúvidas do que escutou. Se tiver, dirija-se imediatamente ao emissor, para que a dúvida seja sanada. Um ponto fundamental também, Patrícia, é a humildade utilizada na forma de fazer a comunicação funcionar. Há muita gente que está mais preocupada em mostrar a riqueza de seu vocabulário do que ser bem compreendido. Vêm as palavras difíceis, vêm aquelas conotações, aquelas frases, aí, em muitas ocasiões em latim, o pessoal do direito gosta muito disso. Gente, palavras simples não é a mesma coisa que palavras pobres, mas significa a riqueza e a certeza de ser compreendido. Em minhas palestras, Patrícia, quando trato de comunicação, eu sempre conto uma historinha que diz assim, que um enorme navio da Marinha Americana, em alto mar, em terras canadenses, passa um raio para um sinalizador que está à sua frente dizendo, aqui quem fala é o capitão do maior porta-aviões do mundo. Preciso que você mude a sua rota em 15 graus à esquerda. E aí responde o canadense, de onde ele se encontrava, impossível, mude a sua rota 15 graus à direita. O capitão americano, de forma arrogante, estava no maior navio do mundo, ele diz, olha meu amigo canadense, eu estou acompanhado para a proteção de meu navio, de 5 destroyers e 6 fragatas, todas com autorização de destruir o que possa colidir com a nossa embarcação. Se você não mudar agora o seu curso em 15 graus para a esquerda, vou mandar disparar toda a artilharia que eu tenho. Apavorado, grito canadense, eu já lhe disse que isso é impossível, pelo amor de Deus, mude a sua rota 15 graus para a direita. E o americano, Patrícia, pergunta ao canadense, por que você não pode mudar? E o canadense lhe responde, porque aqui eu falo de um farol, ou seja, de um ponto fixo. Ele não tinha como mudar. Ou seja, o problema foi causado porque o emissor não verificou quem era o receptor. E o receptor não deixou claro logo no início do porquê não poderia se mover como desejava o americano. Então, gente, a arrogância de achar que sempre será entendido e sempre achar que está certo são 2 dos piores pecados que existem na comunicação. São essas, Patrícia, as dicas de hoje. Professor, pergunta.
Pergunta mesmo, de quem está querendo saber a resposta. Eu estava lendo um livro dia desses, cujo título chamou muita atenção, porque eu postei a foto desse livro na internet, e as pessoas comentaram muito, sabe? Uma resposta até maior do que eu imaginava que teria, mas o nome do livro é O Óbvio Também Precisa Ser Dito. Qual a tua opinião sobre isso? Sem dúvida nenhuma. Patrícia, eu acho que o ledo engano da humanidade é você achar que sabe tudo e que as pessoas não precisam saber de nada. O óbvio tem que ser dito em todos os sentidos. Pois essa situação que eu coloco agora, por que nós preferimos, como é que você se comunica em silêncio, se você tem a língua, você tem um som, você tem os sinais para se comunicar, né? Em muitas ocasiões, puxa, tanta gente que bate cabeça simplesmente porque deixou de ser dita apenas uma palavra, né? Eu tenho, assim, quando eu faço consultoria nas empresas que trabalham com venda de mercado, em muitas ocasiões eu vejo que quando eles bolam uma ação para maximizar a marca no mercado, essa ação nasce como um sonho e chega no ponto de venda como um pesadelo. Ou seja, eles maximizaram alguma coisa achando que era óbvio para quem ia vender lá no sol quente, lá na rua. Sim. E ele no ar-condicionado não pôde notar que isso não era tão óbvio para quem estava na ponta do processo. E esse livro é muito bom, eu vou ler, viu? Gostei do título. Estou terminando já. É interessante, ele traz algumas situações bem práticas, né? Bacana. Você quer ver também um problema sério que a gente vive hoje em dia, Patrícia? É na relação familiar. A linguagem que nós utilizamos hoje está mais do que provado que ela não está funcionando, né? As pessoas estão cada vez mais separadas umas das outras, as pessoas estão cada vez mais desatentas às preocupações umas das outras. E o que é que está faltando? Comunicação. Patrícia, olha só, que eu vou dizer aqui uma coisa, você diz assim, o comum, ouvir o eu te amo. Sim. Não é fácil. E por que não é fácil? Porque nós não temos dito, nós não temos comunicado. As pessoas, mas é óbvio que a pessoa sabe que você a ama. Não é óbvio. Nós temos que dizer, porque é interessante. A palavra dita, ela gera uma reação de comprometimento e devolução. Né? Obrigado. Imediatamente o que a gente responde? Por nada. Uhum. Então, tudo que vai, ela volta. Comunicação é exatamente isso, tendo a clareza de ser bem entendido. Professor, obrigada, viu? Eu Sempre agradeço, bom demais Patrícia. bater papo contigo. Obrigado. Até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado.